Erva Mate Jacutinga, a verdadeira erva dos gaúchos. Tradicional, moída grossa e a nativa. Unopar Caxias do Sul, Vestibular 2018. Você digital até na hora de estudar. Pós-graduação à distância, flexibilidade para você ir mais longe. Hashtag próxima de você. Matricule-se já. Visite www.unoparead.com.br. Web Rádio Esporte Serra. Os campeões jogam aqui. Jaconeiro, não esqueça de dar uma passadinha na Papo Store e ver as novidades da coleção 1913. Linha de camisetas oficiais, baby looks, infantis, cangurus, jaquetas e muito mais. Esperamos você. A Papo Store fica junto ao estádio Alfredo Jaconi. Ligue 34 19 19 13 e siga-nos nas redes sociais. Web Rádio Esporte Serra. Os campeões jogam aqui. Café, música e futebol, polêmica, treta esportiva e bom humor. É mais leve, é mais atraente, é para você. No ar, Esporte Serra Debate. Uma excelente tarde para você que está ligado aqui na Esporte Serra. Agora 1h10. Estamos começando mais uma edição do nosso Esporte Serra Debate. Hoje, quinta-feira, 8 de novembro de 2018. Vamos ver quanto é que está a temperatura aqui no centro de Caxias do Sul. Mais agradável do que ontem, né? Ontem estava um pouquinho mais úmido o dia e até o vento meio xarope, meio frio, né? A temperatura aqui 23 graus, 47% umidade relativa do ar, 14 km por hora o vento. O programa está entrando no ar, as nossas mais diversas plataformas, inclusive no Facebook, em nome dos mais valorizados anunciantes, que estão Toigo Contadores, Erva Mate Jacutinga, Vesper Cargas Expressas, Papo Store, a loja oficial do Esporte Clube Juventude, Unopar Caxias do Sul. Os recados que vem ali pela live são para Mudar Imóveis e o plantão para GERP Marcas e Patentes. Vou apresentar os nossos convidados. Começando aqui da esquerda para a direita, Rafael Plain. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado, William, pelo espaço, pelo convite de estar novamente aqui conversando com todos os ouvintes dessa tarde. Brincando fora do ar que o Rafa é o mais experiente aí da turma da Latina, né? Cara que mais vezes já esteve aqui conosco, já esteve, acho que umas 2 vezes já, né, Rafa? Pelo menos, falando sobre... Acho que foram 2 vezes aqui. Fisioterapia esportiva, sobre a tua viagem para a Argentina, com a seleção brasileira, sabe? E tal, né? Beleza. Na verdade, o mais experiente para ser polido, para não dizer que eu sou mais velho. Não. Velhice é um conceito arcaico, né? Beleza. Essa barba branca aí não te denuncia. Não esconde, não, isso aí é só um excesso de preocupação, né? Bom, estamos aqui também com o Vitor Cardoso, que é estudante de fisioterapia, um futuro, como é que posso dizer? Não vou dizer pupilo, cara, eu ia falar, né? Eu não sei se ele se inspira em ti, né? Agora já foi. Mas futuro colega, fica melhor, né? Tudo bem, Vitor? Seja bem-vindo aí, boa tarde. Boa tarde, queria agradecer o convite, então, de estar aqui falando no programa. Isso aí, prazer todo nosso. O pessoal tá falando do problema do microfone que já trocamos. Valeu, Gabi Paglioli, ligado com a gente. E também estamos aqui com o Wender Cardoso. Tudo bem, Wender? Seja bem-vindo aí, boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com os colegas. Tu é aluno da FSG e tu da UX. Isso aí. Beleza, olha só. E tu é aluno da vida, né? Da vida. Mas tu se formou onde aí, Rafa? Eu formei em Novo Hamburgo, na FEBAC. Novo Hamburgo, certo.
Por que a gurizada está aqui? Já vou explicar para vocês. Nós teremos um evento inédito aqui em Caxias do Sul no próximo sábado, a respeito da fisioterapia esportiva, da qual o senhor Rafael Plain é um representante / especialista, né? Chama-se Primeiro Simpósio de Fisioterapia Esportiva Interligas Acadêmicas da Serra Gaúcha e também a 8ª reunião científica da SONAF Rio Grande do Sul. Primeira pergunta, o que são ligas acadêmicas de fisioterapia esportiva, Rafael Plain? Bom, acho que para falar sobre ligas eu vou passar a bola, na verdade, para os meninos, que eles são os representantes, na verdade, das duas ligas das universidades. Eles que inventaram isso, é isso? Não foram eles que inventaram, na verdade, Tá. isso é uma coisa que já vinha se pregando há algum tempo, tanto no meio profissional, para haver uma proximidade do aluno com a realidade profissional da fisioterapia. Aqui eu vou responder muito mais pela fisioterapia esportiva, até dentro da própria SONAF se tratava muito dessa aproximação. O que é a SONAF? Para quem não conhece, então, desculpem. A SONAF, vamos traduzindo a tudo. SONAF Né? é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física. É uma sociedade profissional de especialistas profissionais na área esportiva, no caso da fisioterapia esportiva. E ela existe há algum tempo, foi criada em 2003, já tem uma estrada longa aí, já foi responsável por grandes eventos, a exemplo disso, as Olimpíadas que aconteceram no Rio de Janeiro, a parte da fisioterapia toda organizada pela SONAF. Existem regionais, na regional aqui no Rio Grande do Sul eu sou o diretor, o representante que encabeça, assim, que faz a frente da SONAF aqui no Rio Grande do Sul. Então se falava muito dentro da SONAF de uma falta de proximidade, digamos assim, da entidade, da sociedade para com os alunos. E aí começaram a se criar algumas ligas acadêmicas, algumas universidades já tinham, inclusive, talvez de um modo não tão efetivo, diretamente voltado para o esporte. E a partir de então a gente começou a colocar uma semente aqui. Na verdade, eu comecei a conversar com alguns professores da FSG, houve uma casualidade que uma menina da UX foi minha paciente e eu acabei conhecendo o Victor em função disso, e aí a gente acabou transformando o que ele tinha. Acho que a proposta era essa, inicial era de ser de ortopedia e traumatologia, a liga deles, e hoje é de ortopedia, traumatologia e fisioterapia esportiva. Legal. E na verdade eu dou um certo apoio assim para eles no que eles precisam para eventos. Muito bom. Representando a SONAF, na verdade. Vamos lá, Vitor, explica pra gente então como é que surgiu essa liga lá na Universidade de Caxias do Sul, né? Então, acabava indo que ia pra aula e na verdade começou quando eu comecei a conciliar ter cadeiras teóricas e cadeiras práticas. Então a gente via toda a teoria com o professor e depois chegava na hora da prática e via o paciente, tinha que atender ele, e nessas horas tu acabava tendo mais dificuldade do que tu imaginava, porque durante Na prática é diferente. Era muito diferente, Uhum. parecia que faltava alguma coisa. E daí, a partir daí, eu e meus colegas, a gente começou a conversar, a gente percebeu, tá faltando alguma coisa aqui, porque na sala de aula, o professor não tem tempo de passar todo o conteúdo que tu precisa para poder botar em prática com o teu paciente. Uhum. Então, a gente pensou, vamos montar uma liga acadêmica, vamos escolher um dia da semana pra gente se reunir e discutir artigos ou chamar algum palestrante para falar sobre alguma técnica ou comentar como é que é o dia a dia dele no trabalho, para começar essa proximidade, que nem o Rafael falou, do dia a dia do fisioterapeuta. Interessante união da teoria com a prática, né? No curso de jornalismo também eles dizem, você tem que falar bem, mas como é que fala bem? Exato, é só falando, pra saber. Só indo pro fight, só indo pra batalha, né? Tem que estar ir no a meio, campo, exatamente. né? Tem que ir a campo. Como é que foi a ideia de fazer uma liga na FSG, hein, Wender? Então, na FSG começou no meio do ano passado. Então, a gente teve uma reunião com alguns palestrantes e decidimos criar a liga. Então, a liga ela surgiu mais para a gente conseguir... na FSG, na verdade, ela tem um projeto de prática, que é o projeto de fisioterapia esportiva, onde a gente atende atletas de basquete atualmente. Uhum. E o que a gente queria a mesma coisa que o Vitor falou, associar a prática à teoria. Então a gente tinha a prática, porém não muito da teoria, né? Era o contrário, do que aconteceu com o Vitor. Isso, Entendi. então a gente fazia o que a gente fazia, porém não com aquele intuito, aquele objetivo definido
por que fazer aquilo lá. Então a gente pensou em fazer assim. E a FSG deu bastante apoio, que teve até um prof que teve um apoio maior. E agora a gente consegue associar muito mais a teoria e da prática de quem está fazendo os dois projetos, né? Conseguir pelo menos raciocinar o que tu tá fazendo, por que tu tá fazendo, que forma que seria melhor de fazer, né? Mas tem, o Rafael Plain, tem mesmo necessidade de haver uma especialização em fisioterapia esportiva? Se a pessoa, por exemplo, faz pilates, ela não pode ser fisioterapeuta esportiva se ela dá aula de pilates, não? Do meu ponto de vista, sabe que eu sou polêmico, né? Fico tocando. É que eu já fiz essa pergunta umas 17 vezes pra ti. Off, né? Não, já falamos aqui também. Não, claro. Como especialista na área, eu sou especialista em mais de uma área, na verdade, mas falando aqui da fisioterapia esportiva, eu sempre vou defender o fato de um profissional se especializar e atuar na sua área de especialidade. É que nem a gente. Como tem um médico, por exemplo, que para tratar né, de um problema do estômago, ele é um gastro. Exato. Né? Na fisioterapia, nós nos formamos como generalistas, digamos assim, com a capacidade legal, sim, de atender todas as áreas. Mas eu acho que a demanda de mercado está começando a exigir isso do profissional, que se especialize em determinadas áreas. Claro. Eu brinco do seguinte modo: quem faz tudo não faz nada. Certo. Não tem como a gente abraçar todas as áreas, tem que começar a se focar e começar a ter uma maior qualidade de atendimento, prestar um atendimento com muito mais qualidade para quem está nos procurando, seja na parte de neurologia, seja na parte de fisioterapia esportiva, seja na parte de cardiologia, em todas essas áreas. Até porque o resultado do teu trabalho vai ser medido na prática, né? Exatamente. Quanto tempo tu recupera um atleta de uma torção de tornozelo, né? Por que não tá voltando nunca? Por que volta e se machuca? Por que se machuca tanto? É na prática, não tem outra... Ninguém vai medir a tua competência se não sob esses parâmetros, né? Esses são os parâmetros que nos dão crédito de mercado, né? A recuperação, por vezes que a gente considera em tempo rápido, milagreiro, qualquer coisa do gênero. Não, isso tem muita ciência, muito estudo por trás. Mas tu é meio um pouco milagreiro, né, Rafael? Já testemunhei uns milagrezinhos que tu fez aí na vida aí. De vez em quando eu acerto uma, né? Bom, pra quem não conhece, o Rafa foi fisioterapeuta do futsal, né? Trabalhamos juntos lá em 2008, acho que foi aquilo lá. 10 anos atrás, né? Já num time de altíssimo nível de Liga Nacional de Futsal, né? Atletas de seleção brasileira. Atletas de seleção brasileira. Depois, tu deu uma passada Eu rodei muita coisa. Por tudo que foi esporte. De campo, atendo muito tenista, corredor, ciclista, triatleta, a equipe de basquete. E aí tu ficou fixo, né, no Caxias Basquete. Isso. Quantos anos lá? Os últimos anos todos? 5 anos. 5 anos. Bom, tu conquistou o acesso lá da Liga Ouro e permaneceu no NBB. Exato. Muito bom. Era pra estar na Sul-Americana. Era pra estar na Sul-Americana. Tinha vaga. Tinha vaga. Então não foi por culpa da fisioterapia. Não. Eu deixei eles bons. Não é porque os jogadores estavam machucados. É isso aí. A gente brinca com o Rafa, mas eu sou testemunha da competência. Aliás, o Rafa trabalhou com um atleta de futebol americano também. Também já. Aliás, 2 eu já trabalhei. 2, recuperou os 2, né? Um tá em fase. Tá em fase de recuperação. Em fase de recuperação. Muito bem. Bom, Vitor, vamos falar então um pouquinho mais sobre o simpósio. Eu estava olhando aqui a programação, né? Por exemplo, teremos uma palestra com o Cristiano Renzel, que é o fisioterapeuta da CBF. Carlos Barbosa, que é futsal que tu já trabalhou também, né? Qual que é a ideia, assim, do evento em si, né? E o que vocês imaginam trazendo profissionais, assim, de referência para falar, né? Acho que a gente pensou com esse evento para fazer uma dinâmica bem... trazer tanto acadêmicos da fisioterapia quanto acadêmicos de educação física, acadêmicos de nutrição, para trazer essa interação que no esporte é muito importante. Tu ter essa interação tanto do fisioterapeuta com o técnico, com o preparador físico, com o nutricionista, porque o atleta ele não vai precisar só da reabilitação. Ele vai precisar dessa junção, dessa equipe multidisciplinar para que a recuperação dele ou o rendimento dele seja o melhor possível. Então, acho que a ideia do nosso simpósio é mais ou menos essa, é trazer a importância de que não é só a fisioterapia que importa no esporte. Todas as áreas importam como um todo. O Ender estava olhando aqui, ó,
por exemplo, vai ter uma mesa redonda sobre estratégias de avaliação e critérios de alta do atleta. Aí já é um assunto mais específico, né? Mais Sim. técnico, dentro do trabalho diário da fisioterapia. Então a ideia é tratar o assunto, mas também entrar em questões mais específicas. Isso. Trazer mais o específico, porque a grande maioria vai ser acadêmicos de fisioterapia. Então, é bem importante, até que não é abordada essa parte de alta na faculdade. Então, é bem importante ter o conhecimento dessa parte, né? E como vai ter vários nomes ali que trabalham com atletas há um bom tempo, então vai ser de grande ajuda e grande conhecimento para os alunos também, né? Sim. Tá vendo aqui também projeto de fisioterapia esportiva da UX, né? Uma palestra com o fisioterapeuta Leandro Bonetti. Como é que é esse projeto que tem dentro Esse é um do projeto que começou esse semestre, faz mais ou menos um mês, que o nosso professor Leandro, ele entrou em contato com todas as equipes esportivas da UX, no caso, então, taekwondo, natação, handebol, futebol, basquete, futsal, atletismo, se eu não me engano, são essas, e nós, alunos, fazemos parte desse projeto. Então a gente vai uma vez por semana, durante uns 15 minutos, meia hora, a gente faz um atendimento com esses atletas. A gente passa uns exercícios para eles, umas orientações para eles antes do treino. Então esse foi um projeto que começou agora. Aquele trabalho de... Como é que é? Percepção. É isso aí? Para evitar lesão. Isso é aí. Isso. Melhorar a performance Isso aí é um troço pessoal. que... Eu não sei se foi... Acho que foi a primeira vez que eu vi esse trabalho. E foi contigo, Rafa. Né? De propriocepção? Acho que foi. Eu acho que foi lá no... Que tinha aquelas coisinhas que os caras têm que ficar... Não pode cair, hoje em que dia tem que se a gente tem equilibrar. uma série de recursos, continuam aqueles recursos, mas uma série de recursos bem fundamentados hoje para Isso expandir, aí digamos assim, essa área. Foi uma grande novidade, né? Inclusive a propriocepção é trabalhada muito hoje é uma das coisas, uma das valências que são trabalhadas com o atleta na fisioterapia esportiva para prevenção de lesão, mesmo que ele não tenha passado por nós para tratamento. Explica pra gente o que é isso. É um processo, inclusive neurológico, de adaptação que evita... propriocepção, tu diz? Que Sim, faz sim. com que o cara já na verdade, evite lesões. Na verdade, o que a gente tenta fazer? Melhorar o controle sensório-motor. O controle, digamos assim, o comando, para que todos entendam, o comando do que o cérebro tem que dar e como o nosso corpo, não vou citar músculo, que é o que geralmente se cita, mas não, porque não é só o músculo quem atua nessa função. Tem muitos outros tecidos que atuam com importância muito similar ou até maiores, mas é assim, é para fazer com que o nosso cérebro comece a mandar a informação correta para a execução correta do gesto que a gente está propondo. É assim que funciona. Interessante. Daqui a pouco o cara vai evitar de torcer o pé, porque o cérebro dele tá treinado para isso. A ideia é essa. A gente não tem como trabalhar com lesão zero. Não existe trabalho preventivo de lesão zero com atleta, principalmente atleta de alto rendimento com demanda de treinamento. O que acontece é o que? A gente tenta minimizar a possibilidade de lesão. E como a gente sabe que é impossível vai acontecer, excluir por completo a possibilidade de lesão, que se essa lesão venha a acontecer, que ela seja de menor proporção de lesão tecidual, no caso, para que a gente consiga reabilitar com um tempo rápido os nossos atletas para que eles voltem o mais rápido possível para a prática esportiva. O que será que tem nas universidades hoje de novidades, né, Rafael? Tu consegue ter o contato com os meninos, com os professores, em relação àquilo que está entrando para eles, que daqui a pouco, às vezes, nem na tua formação tu teve, que tu está tendo que buscar hoje por ti mesmo esse conhecimento? Sim, com certeza. Tá muito diferente a formação de quando eu me formei. Que faz pouco tempo, quase 20 anos. Isso, só 2 décadas. Exato. Duas, só. Cabe numa mão ainda. Na verdade, tem muita coisa diferente, tem muita novidade acontecendo. Hoje em dia, a fisioterapia, de modo geral, cresceu em todas as suas áreas em função de muitos recursos, muitos investimentos em pesquisa. Nós temos laboratórios e universidades fazendo excelentes pesquisas, excelentes pesquisadores, inclusive muitos deles professores aqui em Caxias das duas universidades, vou citar as duas aqui presentes, mas na Anhanguera, que tem fisioterapia também, a gente tem profissionais muito bons ali dentro. E voltando para a parte da fisioterapia de novidades, a toda hora está surgindo alguma coisa. Eu participo de algum grupo, principalmente agora com a função de WhatsApp, tem algum grupo de WhatsApp, e toda hora alguém está postando artigos sobre algum assunto que encontrou de novidade ou coisas assim. A fisioterapia salvou muito atleta do fim de carreira, porque antigamente, quando teu pai jogava, por exemplo,
Sim. Os caras paravam de jogar qualquer lesãozinha, né? Acabava a carreira do cara. Muitas pessoas falam que um ícone do futebol teria tido sua vida útil por um tempo pelo menos prolongado se tivesse a fisioterapia que se tem hoje, e eu acredito piamente nessa sentença, que é a questão do Zico. O Zico parou por uma lesão de joelho. Pois é. Lesão grave de joelho, afasta o atleta. Pode ser só o menisco, de repente. Cartilagem. Eu acho que ele deve ter tido uma lesão mais grave, ligamentar, essas coisas. Eu nem tô assim muito por dentro de exatamente qual foi a lesão do Zico. Mas hoje sempre se seria tratável. Modo. Exato. Sabe, talvez não. Ele teria mais tempo de... O próprio Guga fala, né, que a carreira dele exatamente, o Guga já deu entrevistas abreviada por uma cirurgia que hoje é obsoleta. Que ele não faria. Ele mesmo já declarou abertamente em redes sociais e tudo isso, falando que se ele pudesse voltar, ele teria permanecido com tratamento conservador, e o Guga foi atendido por excelentes profissionais, conheço alguns deles, que fizeram um excelente trabalho com ele. Mas ele disse que ele jamais teria feito a cirurgia, pelo menos não naquela época, para poder ter mais tempo e volume de quadro. Bom, isso deve ser um fator de motivação para vocês que estudam também, né? Poder ajudar os atletas a se manterem em alto nível e daqui a pouco achar alternativas para isso também, né? Situações novas. Tem lesões hoje ainda que são capazes ainda de tirar um cara da carreira, né? Deve ser legal o cara saber que vai ter esse poder de ajudar, né? O que vocês têm a dizer sobre isso? Não, acho que a parte mais gratificante, acho que de ser fisioterapeuta, é tu ver o teu paciente que tá lá mancando, não consegue caminhar direito, tá com dor, e dá 1 semana, 2 semanas ele consegue voltar a caminhar, já tá caminhando normal, não manca mais, aí dá mais 1 semana, 2 ele começa a correr, aí mais 1 semana ele já tá conseguindo saltar, então aí tu vê o sorriso na cara dele, a gratificação que ele te dá de conseguir fazer o que ele não tava mais conseguindo, ele voltar a fazer e voltar a praticar o esporte, eu acho que é a melhora. E você já tem isso, né, Wender? Tu mesmo estava dizendo que na FSG a parte prática é colocada em prática sempre, direto. Vocês tratam atletas lá, né? No projeto que a gente faz mais o treino de prevenção também. Tá? Isso, é mais prevenção. Estava falando da propriocepção. Isso também. É difícil falar essa palavra, né? E não muito com o tratamento. O tratamento eles procuram mais as clínicas específicas, né? Certo. De física esportiva, que nem... Que nem vão lá pro Rafael, né? Isso. Então a gente faz mais treino de prevenção, na verdade, né? Então, além da propriocepção, reforço de musculatura estabilizadora, core, abdominal... Então a gente faz, e mais o equilíbrio também, né? Chegou uma pergunta aqui, que eu vou preservar o nome do nosso querido ouvinte, mas ele pergunta para ti, Wender, por que na FSG não tem o mesmo projeto que tem na UX? Não cabe a ti responder isso, né? Mas não tem. Teria o projeto, mas como os recursos são um pouco mais limitados, né? Claro. Porque até o tamanho o Centro Universitário de Serra Gaúcha é um tamanho muito menor que o da UX, e tem uma estrutura muito menor, então a gente não consegue fazer... Talvez seja pela questão dos valores. Isso também, Que embora seja caro, é um investimento também, né? Uhum. Então vai muito da gestão, né? Quando nós montamos a programação, havia espaço para os 2 projetos esportivos das universidades, né? Afinal, as 2 ligas estão envolvidas, as 2 universidades. Uhum. Vai acontecer na FSG. Inclusive, a nossa ideia, eu já conversei com o pessoal da SONAF Brasil, é que esse simpósio se torne, não seja o primeiro e último simpósio de fisioterapia esportiva em interligas. Uhum. Que aconteça, a gente está estudando, inclusive, a viabilidade, e isso a gente vai ter que conversar junto com o pessoal, os representantes das universidades também, para ver a viabilidade de fazer esse simpósio de modo anual ou bianual, para que se permaneça, para que tenha mais procura pela SONAF, para ser fisioterapeuta esportivo, porque tem campo e tem espaço para muita gente ainda. Ainda mais agora com o advento dos esportes de rua, com as corridas de rua, com esportes mais populares, assim, que a galera tá se jogando, né? Exato. E daqui a pouco tu começa um esporte sem o devido preparo para dar lesão, esse é um prato cheio. 2 palitos. A gente fala que é um prato cheio para que aconteça lesão, né? Ninguém entra preparado. Eu sempre brinco a gente atende muito corredor, até pela
quantidade de gente que está correndo hoje em dia. A gente brinca no seguinte modo, que o cara que acha, eu conversei já com alguns treinadores de corrida também, eles compactuam com isso. O cara que acha que correr, botar um tênis, pegar um relógio que marque seu tempo, sua distância, e no aplicativo fica colocando lá e botar no Face, correr tanto, dia tá ganho. E acha tá que pago, acha que pago. atleta acha que tá fazendo de modo adequado, tá totalmente equivocado, tá correndo sérios riscos, na verdade. Sim, tu imagina, o cara, a corrida é um esporte correr de impacto, técnica. né? Correr tem técnica, tem isso também. Se tiver com algum desequilíbrio, alguma disfunção... Aí tu vai correr nessas nossas ruas aqui, super bem pavimentadas, né? Sem aclive, sem declive. Também. A diferença de temperatura não existe, sempre o mesmo clima, né? Cara? Não vai dar lesão, né? Tá, recados que chegam aqui. O Luciano Perussato, no legalzinho aí. A Andressa Viesseli, deseja bom trabalho a todos e sucesso. Um abraço pro Gabi Paglioli também. Já mandou seu recado ali. Um abraço pro Vlad Flores, que está conectado com a gente. Mais uma galera aí na live participando do programa. Bom, o fisioterapeuta da ACBF vem aí, então. Esse trabalha diariamente com uma exigência grande, que é o alto nível, como tu trabalha também, como vocês estão se preparando para trabalhar. E aí entra um desafio também, que é a questão da administração humana, né? Vocês vão ter que trabalhar com técnico, com um preparador físico, que é metido a meio fisioterapeuta, que todo preparador físico acha que é, né? Assim como todo fisioterapeuta esportivo acha que é um pouco de preparador físico. Vamos fazer a minha culpa aqui também, né? Então, isso passa pela formação também, né, Vitor? É bom ouvir desses caras como é que se, né, lida com a parte humana da coisa, né? A parte, eu acho que deve ser uma das mais difíceis é tu lidar com essa interação, tu saber respeitar o teu espaço e fazer esse link, de não deixar ele invadir o teu espaço, mas também não invadir o espaço dele, que nem o Rafa acabou de falar. Todo fisioterapeuta tem um pouco de preparador físico e todo preparador físico tem um pouco de fisioterapeuta. Eu acho que a parte mais difícil deve ser tu saber botar esse limite. Essa tal da multidisciplinaridade da comissão técnica é um desafio, né, cara? Porque tu corre o risco de ser um fisioterapeuta que segura muito o jogador, que não coloca o cara a jogar nunca, ou um fisioterapeuta ao contrário, né? Desleixado, daqui a pouco o cara volta e dá um azar, se machucou de novo, culpa do fisioterapeuta, né? Por isso que é importante ter uma equipe multidisciplinar que trabalhe com a mesma linha e que esteja compactuado. Eu vou, sei lá, talvez me exibindo um pouco, mas vou citar o caso da seleção brasileira de novo, como a gente já tinha conversado outra vez. A comissão técnica era sólida, falava todo mundo a mesma língua, nós tínhamos reuniões sistemáticas, e isso é uma parte muito importante para se trabalhar com multidisciplinaridade, principalmente quando a gente trata de esporte de alto rendimento. Eu acho que não tem hoje em dia não cabe mais, seja clube, seja atleta individual, está trabalhando com um único atleta que é cercado por vários profissionais, se não tiver contato e relação com esses profissionais, alguma falha vai estar acontecendo, o atleta não vai estar sendo bem suprido em algum dos lados. Seja da fisioterapia, preparação física, nutricionista, psicólogo, seja lá qual for. Então, o contato, a conversa, a relação tem que estar bem afiada, bem homogênea, para que a gente consiga sempre proferir o melhor panorama para que o atleta vá lá e desempenhe a função dele. Ele é a estrela do espetáculo. Nós somos os coadjuvantes e que vão dar o suporte, dar o apoio para que ele execute do modo adequado. O Ender trouxe um questionamento interessante, né? Ele falou que a gente tinha muita parte prática e precisava um pouco mais de acesso teórico, né? Isso pode ser bom por um lado, né, Ender? Tu aprender fazendo, né? O que tu acha disso, assim? Daqui a pouco te acrescentou nesse teu processo de formação começar em campo? A parte prática é importante para tu saber fazer, né? Só que para tu entender por que tu tá fazendo aquilo lá, tu tem que ter a parte teórica, né? Então, tu tem que praticar, mas tu tem que saber por que tu tá fazendo aquilo lá, né? Então, a gente tem até uma disciplina que é a fisioesportiva, que tem na faculdade, porém ela não trata tanto de problemas muito específicos, né? Então a gente tem que ir muito atrás. Então é bem importante assim tu praticar, mas tu tem que saber o que tu vai encontrar, por que tá fazendo aquilo lá, para que tá fazendo. Esqueci de perguntar em qual semestre que vocês estão, né? Eu
tô no nono. Nono e tu... 7º. Então, avançados já estão a caminho de concorrerem com o Rafael Plain, né? Tem concorrência entre fisioterapeutas esportivos ou vocês trabalham próximos, Rafael? Seja verdadeiro. Saia justa, hein? Eu acho assim, existe a competitividade e sempre vai existir em qualquer profissão. Eu vejo, talvez por estar dentro dessa área, uma parceria muito grande entre os fisioterapeutas de um modo geral. Pelo menos no âmbito onde eu circulo, digamos assim, que pega, por exemplo, basquete, todo mundo é muito parceiro, muito amigo. E mesmo, daí tu vai dizer assim, tá, mas peraí, tu vai dizer que tu é parceiro do cara que tá lá em São Paulo. É por isso que tu diz que é parceiro do cara. O cara tá longe de ti, não vai concorrer tira contigo teus aqui. pacientes. Muito pelo contrário. Lá em São Paulo, se pegar, por exemplo, vou citar aqui Paulistano e Pinheiros. 2 clubes, potências dentro do esporte. E para quem conhece São Paulo, muito próximos entre si. E a parceria, assim, a irmandade que se tem entre os fisioterapeutas lá é absurda. Os caras se dão muito bem, se ajudam sempre que possível, sem essa história de, não é meu concorrente, coisa assim, sem medo de perder emprego pro outro, coisas do gênero. Isso é muito bacana. E eu acho que, assim, aqui em Caxias nós temos poucos fisioterapeutas esportivos de fato. Isso é fato, isso é realidade. Não basta, eu brinco. Temos professores, isso. Temos alunos que serão. Assim que espero eu. E temos dentro dos clubes aí, isso. Deve ter dentro do Recreio da Juventude, do Juventude, do Caxias. Não. Na verdade, assim, de especialista em fisioterapia esportiva, são pouquíssimos aqui na região. Pouquíssimos. Eu te digo assim como meus anos de formado caminho. O Esporte Clube Juventude tem fisioterapeutas esportivos ou ele tem fisioterapeutas? Sabe? Tem essa informação? São fisioterapeutas esportivos, o próprio Jean, o Ricardo, que estão lá. Tem um outro menino, desculpa, mas eu não vou lembrar o nome dele. Sei que são 3 fisioterapeutas, se não me engano, que são fisioterapeutas esportivos por atuarem por grande tempo dentro do esporte e atuam muito bem lá dentro. Sim. O Caxias, eu sei que andou girando com muitos profissionais, com uma troca sistemática de profissionais ali dentro. Inclusive, um dos fisioterapeutas que era do Caxias na temporada passada foi meu estagiário na clínica, há algum tempo já. Mas, assim, é por experiência de cair ali dentro, entende? Sim. Eu acho que esse é um panorama que tem que se trocar. E o que vai levar a troca desse panorama para incentivar, por exemplo, eles querem, vamos pegar o caso dos 2 meninos, eles querem ser fisioterapeutas esportivos. Tem espaço? Tem. Tem campo? Tem. O que não há ainda, infelizmente, aqui na nossa região é uma real valorização desse profissional para entrar no mercado de trabalho. Aí que eu ia perguntar, por exemplo, tu falou, o Paulistano tem fisioterapeuta, o Pinheiros tem fisioterapeuta, os times de basquete do NBB. Sim. Mas ainda tem muita instituição esportiva que não tem um fisioterapeuta. Exatamente, muitas. E se a gente pegar aqui na nossa região, eu te diria assim, quase todas não têm um bom suporte de fisioterapia. O que pra ti não chega a ser ruim mercadologicamente, porque daí os caras machucam lá no clube e vão te procurar lá na tua clínica. Então, né? Só que essa demanda, o problema, o meu ponto de vista, todo mundo acha que eu sou bem egocêntrico nesse sentido. Mas na verdade não, eu acho que, muito pelo contrário, eu brigo muito mais pela fisioterapia esportiva do que pelo Rafael Plain, fisioterapeuta esportivo. Porque tem demanda para todo mundo, tem espaço para todo mundo. E é lógico que aí, puxando a brasa pro meu assado, com anos de formado, se, vamos pegar o Wender Vitor, se especializa em fisioterapia esportiva, eles vão estar no mercado de trabalho, executam um bom trabalho, é porque a fisioterapia esportiva funciona e anda muito bem. Quem são os outros profissionais? Tem o Rafael. O Rafael já passou por seleção, é especialista há 20 e poucos anos, porque quando eles se formarem vai ser quase 21 anos. Então, isso me valoriza no mercado. O bom trabalho deles vai me valorizar também. Claro. Assim como o meu trabalho, obviamente, vai servir de norte para uma série de profissionais. A história assim como do conhecimento retido é um problema. O conhecimento que se passa não é um problema. Né? Exatamente. Isso vai fazer com que fortaleça toda a classe. Por falar nisso, o simpósio vem justamente no sentido de dividir conhecimento, né, gurizada? E acho que essa é uma intenção também. Como é que funciona assim pra galera participar, né? Caramba, assistiu o programa aqui, achei legal. E aí? Então, a gente criou um evento no Face, que tem a divulgação do nosso evento, tem um site para... O evento é primeiro simpósio de fisioterapia esportiva? Isso. É isso mesmo, então procurem aí. É isso mesmo. Né, em romano, simpósio de fisioterapia esportiva, Interligas, tem todo esse nome? Todo esse nome. Tá. Na descrição do evento tem o link para inscrição, só que a partir de agora as inscrições só podem ser feitas ou por cartão
ou lá na hora. Então vai certo. ter lá na hora também para quem quiser comparecer. A inscrição então são R$22 e então todos Pode convidados. pagar pelo cartão de crédito. Pelo cartão de crédito. Facilita bastante. Deixa eu só me meter, estão todos convidados, verdade. Mas o pessoal que trabalha na fisioterapia esportiva e os estudantes de projeto esportivo, de liga acadêmica, são obrigados a estar aí. no Não pode perder uma oportunidade Exatamente, dessa. é o primeiro simpósio que acontece nesse sentido. Não, é impressionante. E olha aqui, ó, vou passar a programação para vocês. Começa às 8 da manhã, né? Na verdade, com credenciamento. Então não dá pra ficar chamando. Tá, chega às 8, tá? Abertura oficial é às 8h20. Às 9h10 tem a palestra com o Matheus, né? Que é o Matheus Zanonato, abordagem fisioterapêutica junto ao corredor de rua amador. Putz, eu não tinha visto. Eu acabei de falar das corridas de rua aqui, me esqueci de olhar que vai ter um palestrante sobre isso. Que mais? Às 9h40, então, a mesa redonda. Não, antes, né? Antes tem a palestra com o Cristiano Renzel, que eu falei, que é lá da CBF. Ele vai falar sobre pubalgia no futsal, prevenção e tratamento. Pá, pubalgia, cara. Essa é famosa, né? É a lesão de pubis. Essa aí dá trabalho. Pro atleta e pra nós. Né? Essa aí já tirou algum cara também, né? Porque o pubis me incomoda. Aliás, serviu de muita desculpa pro cara também, né? Eu tava com preguiça. O pubis, né? Sempre me incomoda. Aliás, o Ender... Ser psicólogo também é uma das funções do fisioterapeuta, né? Vocês estão preparados para isso? Tomar um café com o atleta. Senta aqui, vamos. O que está acontecendo? Porque é minha mulher, porque é meu filho, né? Sim. Faz parte, né? Sim, tem que ter um pouco de psicólogo, né? Mas tem que ter aquela visão que sempre as informações ali um pouco mais sérias o psicólogo passa, né? Porque o fisioterapeuta não tem um preparo, assim, pra tratar com as... Não deveria ser, né, o psicólogo, né? Mas acaba que também o fisioterapeuta é um dos melhores amigos do atleta também, né? Até por essa relação aí, né? A gente fica muito tempo com o atleta próximo da gente, né? E hoje em dia, trabalhando com fisioterapia esportiva de um modo adequado, digamos assim, com intervenções sistemáticas, tentando buscar prevenção, a gente tem um contato muito mais próximo do que se tinha antigamente. Eu já ouvi num dos lugares onde eu já trabalhei de que o lugar do fisioterapeuta é dentro da sala de fisioterapia, não é lá no gramado reabilitando, fazendo prevenção com o cara, com o atleta para prevenir a lesão ou para colocar ele o mais rápido possível fazendo gesto esportivo específico. Sim. Hoje em dia acho que graças a Deus já não tem mais essa mentalidade pobre referente à fisioterapia. Fica lá no teu cantinho lá, né? Mas daí o atleta acaba passando então o quê? Hoje muito mais tempo ainda próximo da gente em função dessas atividades todas. Quando ele cai em tratamento, então eles largam o verbo pra gente mesmo, e quando a gente tá em delegação, o lugar da resenha dos atletas é no quarto do fisioterapeuta, onde um vai estar sendo tratado e vai ter levar lá aquele aparelhinho de choque lá, já vem carteado e toma um chimarrão. Às vezes precisa dar um abraço pro cara que já tá valendo. Saudade de casa, cara. Tu sabe que eu já tive uma experiência de ouvir um gestor de futebol pedindo pro clube cortar o café e o chimarrão da sala da fisioterapia, porque os caras iam lá, esses caras dizem que estão machucados porque tem café, eles vão lá tomar café, ficam lá tomando chimarrão e não querem treinar. Já ouvi isso, viu? Eu acredito. Já ouvi. E cortaram lá o café da fisioterapia para os atletas não serem motivados a ir para lá. Não, coitado dos fisioterapeutas ficaram sem café, é isso que eu tô pensando. Exatamente. Quer café, vem aqui, senão os caras vão lá só para gasear o treino. Seguindo a programação aqui, então, nós teremos às 9h40 uma mesa redonda sobre estratégias de avaliação e critérios de alta do atleta, né, com a moderadora Alexandra Renosto. Quem é a Alexandra Renosto? É a coordenadora da FSG. Da FSG. Da Físio. Legal. E participam, então. Eu vou perguntando os currículos aqui para vocês. Fisioterapeuta Anderson Dornelles. Quem é o Anderson Dornelles? Posso? O Anderson é um colega nosso da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, ele já foi presidente aqui no Rio Grande do Sul e hoje ele faz parte da Comissão de Educação da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física do Brasil. A gente tem então a diretoria nacional e cada regional tem sua diretoria, como sempre foi. Hoje o Anderson, até por todos os trabalhos que ele já teve junto ao esporte e nessa função de organização, ele é uma pessoa ímpar nesse sentido, ele faz parte então da Comissão de Educação
é quem está fazendo, quem é um dos profissionais, toda uma equipe nessa questão da educação da SONAF, e faz esse link junto às universidades para trazer as ligas acadêmicas para dentro da SONAF. Muito legal. Bom, o Matheus Zanonato a gente já falou, né? Ele é daqui de Caxias. E antes ele faz a palestra sobre a abordagem fisioterapêutica junto ao corredor de rua amador e depois participa também do painel. E o Leandro Bonetti, que é o coordenador lá da UX. Não, ele é professor lá da UX. Professor lá da UX. Coordenador do projeto Do projeto. Isso. Tá, beleza. Um dos coordenadores do projeto. Às 10h40 tem intervalo com coffee break. Aí que tá valendo. Essa é a parte mais, né, Esperado. networking, né? Quem é que faz o café? Eu estava até pensando em chamar também, porque o café tá muito bom. Ela capricha às vezes, né? 11 da manhã, palestra com o fisioterapeuta Leandro Bonetti, falando sobre o projeto de fisioterapia esportiva da UX. Às 11h25, mesa redonda aí sobre relação interdisciplinar na busca da performance, com a Cláudia Bruscato como a moderadora. Quem é a Cláudia? Cláudia é a nossa coordenadora do curso de fisioterapia, da UX. E Legal. a outra coordenadora também do projeto de extensão. Os dois coordenadores serão moderadores, muito bom. Tanto o Leandro quanto a Cláudia são sócios da SONAF também. Ótimo. Serão os dois moderadores, então, aí dos painéis. Daí vai ter a Roberta Araújo, que é nutricionista. Isso. Qual é a importância da nutricionista, Victor e Wender? Então, não adianta a gente ter uma preparação tanto física, tanto dentro de campo, quanto na fisioterapia. Para comer salgadinho. Exatamente. Para performance do atleta, se ele chega lá depois e só toma cerveja, come salgadinho, come amendoim, ele não vai ter uma recuperação adequada, o corpo dele não vai ter os nutrientes necessários para manter. O atleta é só isso que o cara vai comer. Só o atleta faz isso. Fisioterapeuta, fisioterapeuta esportivo não faz. Estão todos em forma aí. Tá, beleza. Muito importante, então, a presença da Roberta Araújo. Quem é a Roberta? Alguém tem o currículo, assim, brevemente, da Roberta Araújo? Breve currículo não tem, mas a Roberta, ela trabalha com uma série de atletas incomuns que eu pego. Ela trabalha com atletas também. Ela é nutricionista do esporte. Ela tem uma atuação muito boa dentro da nutrição esportiva. Legal. Tem nessa participação o treinador Daniel Brisotto, do Taekwondo? Isso, do Taekwondo da UX. Sim, da ACTKD. Isso. Grande professor Daniel. Técnico de atleta de seleção brasileira também. Alguns, muitos. A fisioterapeuta Andressa Vieseli, que mandou um recado aqui pra gente, foi? Essa mesma. A Andressa é fisioterapeuta lá no meu serviço. Ela trabalha junto comigo. É sócia da SONAF. Legal. Ela é a fisioterapeuta... Essa eu sei o currículo que estava do meu lado. Ela foi fisioterapeuta assistente do Caxias do Sul Basquete. Me ajudou muitas vezes. Legal. Ela trabalha com a equipe de Taekwondo da universidade, da Associação Caxiense de Taekwondo. Junto com o Daniel. Isso. Uhum. E pegou uma série de atletas de seleção brasileira de Taekwondo, o Venilton, a Giovana, entre outros. Uhum. E os que conseguiram suas vagas recentemente também. O Wellington, o Matheus. Uhum. E ela é fisioterapeuta da seleção brasileira de surdos, de futsal de surdos. Que legal. Ela é integrante da comissão permanente, já foi para Mundial na Tailândia, vai para as próximas etapas, próximos compromissos da seleção também. Muito junto bom. Junto com o Mauro. O professor Mauro Caxias? Uhum. O homem futsal. Esse mesmo. Quem mais aqui? Treinador e educador físico Juliano Marramarco. Do basquete? Isso, o Júlio é do basquete, lá da categoria de base do Caxias do Sul Basquete, num convênio, numa parceria que existe junto ao Clube Recreio da Juventude. Certo. Meio-dia 25, palestra com fisioterapeuta, representante da SONAF, o Anderson Dornelles, que vocês já falaram. E ao meio-dia 55 já termina. Pô, é rapidinho, mas é intensa, programação condensada e qualificada, né? É isso aí. Pô, vai ser bacana. Eu acho que é uma oportunidade tanto, né, que as pessoas possam aproveitar, sobretudo, essa troca de experiências, e certamente vai agregar muito para quem é aluno, para quem é profissional da área. Qual esporte dá mais lesão, Rafael? Só para fechar. Só para fechar. Assim, futebol, os caras botam umas lesões na cabeça às vezes, né? Não é só no futebol, no basquete também. Isso acontece em tudo. A chinelinha havaiana funciona. Na verdade, de número de lesões, a gente pensa muito assim, esporte de contato vai ter muita lesão. Vamos dar um exemplo. Que sempre é muito batido, muito comentado.
próprio CrossFit, que na atualidade não é um esporte, é uma atividade física, mas existem campeonatos, existem torneios bem fundamentados, bem executados. O CrossFit, o próprio futebol americano, o rugby, não apresentam tanta lesão, por exemplo, do que o futebol. É verdade. Por quê? Isso é um mito, né? Porque os caras acham que... Exatamente pela questão do contato, dessas coisas todas. Só que existe toda uma técnica. E quando tem lesão é tornozelo, é joelho, às vezes do cara pisar num buraco, dificilmente é da pancada em si. Até temos algumas de pancadas, assim, mas não é tão frequente. Hoje em dia o que tem se tratado muito, principalmente no meio do futebol, é o quê? A concussão. Bateu a cabeça, tá dando uma polêmica, cada jogo tem uma polêmica, na verdade. Uma vez levantava e ia pro pau de novo. No futebol americano os caras tiram na hora. É compulsório, né? Não tem essa, não vai voltar. Até porque assim, eu não sei como funciona o futebol americano aqui nesse sentido. Sim. Mas nos Estados Unidos é assim que funciona. Tem protocolo, ele já sai, existe todo um protocolo já pré-estabelecido que tem que ser levado a risco de... No nosso futebol, eu só fico imaginando, cara, porque o que deve ter de cara que joga com concussão e nem sabe, porque aquelas divididas de cabeça que o cara normalmente... Às vezes até cabeceando a própria bola, o cara leva uma bolada na cobrança de falta, tá na barreira. Pode ver que às vezes o cara fica meio tonto, cai, joga uma aguinha e joga de novo, né? Exato. Vai saber se o cara não tá com uma concussão, né? Hoje acho que os fisioterapeutas já teriam condição de ver isso. Existem uma série de parâmetros que se utilizam para identificação disso tudo. Tanto da gravidade da concussão, porque bateu a cabeça é concussão, se for levar o pé da risca. Né? A risca, o pé da letra, o termo. Mas existe uma série de parâmetros para tentar se identificar qual a gravidade dessa concussão. E a gente está entrando no assunto concussão, isso é objeto da fisioterapia também? Ou é mais clínico, mais médico? Ele é muito mais clínico. De imediato não tem... Qualquer lesão, na verdade, de imediato, ela é mais clínica mesmo. Porque cérebro, né? Tem fisioterapia para o cérebro? Tem. Nós temos colegas, principalmente da área de neurologia, no caso. Eu não atendo, eu já encaminho meu paciente, porque eu sou especialista e eu gosto de preservar os outros especialistas também. É isso aí. Existem trabalhos magníficos referente a isso. Lógico, dependendo do grau da lesão, vai ter suas limitações, assim como em qualquer área. E aquele aparelhinho do gel, hein? Ainda funciona? Aquele... É tipo o eletrocardiograma, só que não. Eu acho que funciona, né? Não sei mais. Dizem. Vocês já sabem usar. E o gelzinho aquele lá? Que tinha que comprar. Excelente. Tem que comprar lá o gel aquele. Né? Terminou o gel. Assim, o fisioterapeuta só aparece na sala do supervisor do futebol para dizer que terminou o gelzinho. Terminou o gel. Comprar. Cara, assim, tem seu valor, não tem como menosprezar. Eu acho que todos os recursos da fisioterapia são bem-vindos, desde que bem... é que nem se fosse um medicamento. Se o medicamento for bem receitado pelo médico, ele vai fazer efeito. Mas o que faz aquele raio daqueles fiozinhos lá? Eu vou deixar a bola picando agora para quem tá na faculdade, que teve recentemente a cadeira. Vamos fazer uma prova aí com ele. Vamos lá. Começa pelo Vitor. Explica tecnicamente os fiozinhos lá. A parte do ultrassom? Te vira. A ideia do ultrassom, então, é ele emite ondas, e nós temos dois tipos, ou ultrassom contínuo ou ultrassom pulsado. Então, dependendo de cada lesão que tu tiver, que o teu atleta tiver, tu vai escolher um deles. Dependendo se tu usar o ultrassom contínuo, ele é um que produz mais calor. Então, se o paciente teve um estiramento, teve algo assim, tu acaba colocando um pouco mais de calor para dar uma relaxada naquela musculatura do paciente, depois fazer uma liberação miofascial para auxiliar ele na hora da recuperação dessa musculatura. Hein, Wender? O cara abriu a coxa lá, extensão grau 2. Aí coloca isso daí, coloca os fiozinhos lá para... Sim, coloca tanto o ultrassom como dá para usar o laser também, que é aquele aparelhinho que solta a luzinha vermelha. O laser, como também alguma corrente analgésica para diminuir a dor naquele local, né? Tá, e o tratamento consiste em diminuir a dor e esperar que cicatrize, ou vocês conseguem acelerar e fazer um milagrezinho? Esses aparelhos ali, o ultrassom e o laser, auxiliam na cicatrização. Então, o laser, ele auxilia na angiogênese, né? Local, então auxilia a criar vasos sanguíneos, então ajuda a melhorar o aporte sanguíneo e gerar ali células de defesa que vão gerar uma cicatriz melhor, e o ultrassom ele vai ajudar também na cicatrização, no remodelamento dessas fibras, né?
Bom, estão aprovados, Rafael? Eu vou ser exigente. Vou dar uma nota só pra passar. Assim. Não, mas é que aqui tem que... Só pra dar um favor. Não, mas aqui não pode ser técnico, exato. senão o nosso ouvinte não vai entender. Não, tá bom. Então vou aumentar a média aqui um pouco. Beleza. Bom, olha aí, ó, 3-2. Esses dias o Rafa veio num programa de meia hora aqui, a gente precisaria ter 1 hora. Agora a gente já chega à conclusão que precisa ter 2 horas, né? Porque, cara, fica ainda faltando muito assunto. Mas vamos focar então aqui no primeiro simpósio. Lembrando que é dia 10, é sábado, né? Sábado, ali na FSG, na sala C228, nas 18 do Forte, 2366, São Pelegrino. Tem as inscrições no site do simpla.com.br/primeiro simpósio de fisioterapia esportiva Interligas Acadêmicas da Serra Gaúcha. Os apoiadores e parceiros são a FSG, a UX, a SONAF e aquele outro, Rafael Plain, Fisioterapia Esportiva. E a Valmaster também. E a organização... Tem que falar. E a organização LIAF... A Vinícola Aliança. Vinícola Aliança. Organização LIAF, que é a Liga... De Fisioterapia Esportiva da FSG. Da FSG e a Liga Acadêmica da UX. Como é que é o nome? Liga Acadêmica de Fisioterapia Traumato Ortopédica Traumato Esportiva. Ortopédico. Só deu pra ver o logo aqui, que é um joelho. A parte da coxa e outra parte Agora não é mais rádio, né? O osso aqui da perna. Tem no braço? Não. Não tem braço, na verdade. Não, tô confundindo. Tá Esquece. confundindo perônio com... Tibia e perone não existe mais, é isso? Tibia e perone, não tem mais. Não, às vezes existem, só mudou de nome um deles. Só isso. Porque tinha até no Castelo Rá-Tim-Bum, tinha tibia e o perone, né? Mas isso era no tempo que a gente era guri, né, Rafael? Então faz bastante tempo. Vitor, obrigado por ter vindo aí, foi um prazer. Espero reencontrar um amigo nesse mundo do esporte aí muitas vezes, porque assim como o atleta, o cara da imprensa também fica muito amigo do fisioterapeuta, né? Nas viagens, tá? O fisioterapeuta é o cara que dá uma resenha, né? Porque o treinador às vezes é mais fechado, o atleta, o cara já não tem tanto contato, mas o fisioterapeuta é o que fica parceiro do cara. Então, nos reencontraremos, espero. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade de estar participando aqui do programa. Beleza. O encontro é lá na FSG, mas tu sendo aluno da UX, tu vai ir, né? Com certeza. Eu só... É justamente para ir. A próxima vai ser na UX, daí pro pessoal da FSG e na UX. A ideia é justamente essa, fazer com que comece a transitar nas Isso universidades. aí. Wender, obrigado por ter vindo aí, foi um prazer. Sucesso na carreira aí de fisioterapia esportiva. Obrigado pela oportunidade. Que muitos atletas se machuquem para tu poder tratá-los, ou que tu evite a lesão deles, melhor ainda. Sim, é melhor evitar. Mesmo. Rafael, obrigado de novo aí por ter vindo. Tu disse que não ia falar nada, ia deixar só os guris falar. Quase só eu falando, né? Mas desculpa. Parte, É que eu não gosto de falar, né? Não é muito bom na resenha, né? Sou ruim. Tá bom. Obrigado por ter vindo e até a próxima. Imagina, cara, obrigado por ter sugerido essa pauta pra gente, que foi muito legal. Vamos acompanhar. E agradeço mais uma vez, então, o Vitor, o Ender e todo mundo que está assistindo aí. E não percam, né, gente? Vocês que são profissionais da área, atletas, por que não, né? Também. Nós teremos alguns atletas lá. Alguns meninos já sinalizaram que vão estar presentes, aliás, principalmente do taekwondo. Fica a dica aí para muito atleta um pós-carreira, né, tia? Já trabalha no esporte, por que não pensa em já ir estudando a fisioterapia? Exato. Nós temos alguns casos. O Guto, que jogava no Caxias Basquete, está fazendo fisioterapia. É mesmo? O pivô? Guto? Não, ele era ala. Aquele que veio do Palmeiras? Não? Também, ele jogou um tempo no Palmeiras. Acho que eu sei qual é. Bom, que bom, cara. É isso aí, ó. Todo mundo quer ser treinador. Não, vá pra fisioterapia, faça uma concorrência ao Rafael, ao Vitor e ao Wender. Beleza, gente? Um grande abraço a todos, ficamos por aqui. Logo mais tem o Gurias de Quinta, hoje com a presença do pessoal do Handebol, aí a partir das 7 da noite. E a programação, claro, permanece 24 horas no ar. Amanhã tem jogo, né? Amanhã tem Juventude, Ponte Preta. Jogo importante. Pode ser o jogo derradeiro da presença do Juventude na Série B. E a gente transmite a partir das 8h30 da noite. Obrigado, gente, pela conexão, pela sintonia. Web Rádio Esporte Serra, nossa missão é divulgar suas conquistas. Tchau. Você acompanhou o Esporte Serra Debate. Nossa missão é divulgar suas conquistas. Esporte Serra, os campeões jogam aqui.
Web Rádio